Bom, esse é um corte histológico de língua. Então, para quem não lembra da histologia, aqui é a parte do revestimento mucoso. É o epitélio pavimentoso estratificado. Embaixo a gente tem o córion. Então, revestimento pavimentoso estratificado. Embaixo a gente tem o córion, que é um tecido conjuntivo e pequenos vasos. E na profundidade a gente tem tecido adiposo e músculo estriado esquelético. Então, ele tem estriações, os núcleos na periferia, como toda célula musculada estriada esquelética. Então, vamos observar o que revestimento mucoso normal. Então, a gente tem aqui o revestimento com uma espessura habitual, e se a gente vai seguindo, a gente vai percebendo que esse epitélio ele vai se espessando. Olha, então aqui a gente já tem uma lesão que existe uma hiperplasia epitelial. Então, aumento do número de células. Se a gente for contar aqui, o número de células aqui tem mais células do que aqui, por exemplo. Então, uma hiperplasia aumentando o número de células levou a esse espessamento epitelial. Se a gente está observando uma lesão num paciente, a mucosa normal, se todo mundo for olhar sua língua no espelho, ela é rosa avermelhada. Quando começa a espessar o epitélio, a mucosa ela fica mais esbranquiçada, porque como ela é fina, por transparência você vê os vasos. Se ela fica mais grossa, então você não consegue ver os vasos e a mucosa fica com um aspecto mais esbranquiçado. Então, provavelmente essa área aqui correspondia a alguma área mais esbranquiçada. Se a gente for seguir, a gente percebe que tem aqui algum material. Vamos ver. Ó, então, tem uma área aqui de formação de lâminas de ceratina. Então, tem uma ceratinização e uma descamação desse epitélio mais superficial. Então, certamente, essa área era mais branca e estava saindo algumas membranas, né? Porque isso aqui é um material lamelar, mas a gente está pensando que isso aqui é um corte histológico, isso aqui deviam ser umas lamelas, né? Umas membranas. Então, material membranáceo saindo da língua, que são esse epitélio aqui. Mas por que isso está acontecendo aqui? Aí a gente vê que no meio tem um material meio azulado, né? Então, isso aqui pode ser bactéria, pode ser fungo, mas se a gente observa com cuidado, a gente até vê uma sombra aqui mais azulada de permeio ao epitélio. Então, essas formas afiladas aqui, elas favorecem que possivelmente seja estrutura fúngica, né? Hifa ou pseudo-hifa, que a bactéria é mais pontualzinho, pontiforme, né? Então, tem alguma coisa aqui nesse meio. Na coloração da hematoxilina e eosina, não é muito fácil da gente ver. Então, a gente faz uma outra coloração, que é o PAS, é o ácido periódico de Schiff. Então, a partir daquele mesmo bloco de parafina, foi feito um novo corte e feita essa coloração. Então, aqui é aquela área da mucosa normal e aqui a área da mucosa hiperplásica. Então, nós vamos lá, o PAS, ele cora aqui o glicogênio dentro das células, por isso que ele está com esse aspecto mais rosa, é o glicogênio, ele cora açúcares. E aqui a gente surpreende com uma grande quantidade de pseudohifas e esporos de fungo, que são consistentes à morfologia com a cândida. Então, Cândida sp, não dá para a gente falar de espécie aqui, só do gênero Cândida. Então, é uma candidíase da língua. Olha, então aqui a gente vê de rosa, são muitas pseudohifas, as bolinhas são esporos.
Ó, aqui dá para ver também uma grande quantidade, que é o micro-organismo que vocês tiveram aula na micologia. Então, às vezes, a candidíase, ela nem sempre dá esse aspecto epitelial hiperplásico, às vezes ela dá atrofia, e aí, quando você retira as membranas, né, o que são aquelas membranas da cândida? São esses restos celulares aqui misturados com as hifas. Então, como a gente viu aqui, isso aqui são células já mortas, né, que vão sendo eliminadas e são aquelas membranas. E quando aquelas membranas saem, a gente vê por transparência um epitélio, às vezes mais afilado, e aí se ele está mais fino e a gente tem inflamação, aí ele está mais vermelho, que é o rubor da inflamação. Nesse caso aqui, nem tem praticamente inflamação. Quando a gente olha o córion aqui, ó, ele está livre de filtrado inflamatório. Então, significa que isso aqui já é uma lesão já mais antiga, mais crônica. E por isso até a agressão acontecendo repetidamente, a gente teve essa hiperplasia epitelial que é reativa. Tá? Então, essa aqui apresentamos para vocês a candidíase esofagiana.